com alternância de poder, sempre tem governante querendo ficar mais tempo no poder. No fundo, parece que os políticos da democracia têm uma pitada de inveja dos outros que podem ficar anos e anos, né? Então, por exemplo, existe democracia na Rússia? O Putin tem as exigências dele e vamos ver se vão cumprir as exigências do Putin. E se não cumprir, o que o Trump vai fazer, né? Agora, como é que seria isso? Porque é o seguinte, primeiro você não pode ter reeleição. Depois você pode reeleger só uma vez. E nos Estados Unidos não é igual no Brasil. No Brasil, permitiram a reeleição. Aí o cara pode sair 4 anos e voltar novamente e ficar mais 8. Ou seja, o cara pode ficar 16 anos. Lá não, lá o cara só pode ficar 8 anos. O Trump ficou de 16 a 20, saiu, voltou em 24 e pode ficar só até 28. Mas se ele mudar, é possível mudar? Vamos entender. CNN Brasil mais uma vez. Trump não descarta concorrer terceiro mandato nos Estados Unidos. Vamos entender. Vamos falar sobre Donald Trump. Ele disse que pode concorrer a um terceiro mandato nos Estados Unidos. Acontece que a Constituição americana proíbe. Trump afirmou que não está brincando sobre essa ideia, reconheceu que é cedo para discutir uma nova campanha para a Casa Branca, mas, Priscila Asbeck, ele traz essa afirmação. Terceiro mandato, isso não existe na Constituição americana, há permissão apenas para 2 mandatos para o presidente dos Estados Unidos, mesmo que eles não sejam um seguido do outro, como foi o caso de Donald Trump. O que estaria nos planos de Donald Trump para concorrer a esse terceiro mandato, a ocupar um terceiro mandato no comando da Casa Branca? Bom dia para você. Oi, Carol, bom dia a todos que nos acompanham. Donald Trump já falou várias vezes sobre a possibilidade de concorrer a um terceiro mandato, mas nessa entrevista que ele concedeu à NBC News ontem por telefone, ele falou que dessa vez ele não está brincando e que há métodos para fazer isso. Então, ele falou que muitas pessoas querem que eu faça isso, mas meu pensamento é que temos um longo caminho a percorrer e estou focado no mandato atual. Como você disse, Carol, a Constituição americana não permite que um presidente assuma 3 mandatos. Então, a 22ª emenda à Constituição, que foi ratificada em 1951, diz: nenhuma pessoa será eleita para o cargo de presidente mais de 2 vezes. A jornalista que conduziu essa entrevista perguntou para Trump qual seria a estratégia dele para então conseguir um terceiro mandato, já que isso não é previsto pela Constituição, e ele falou que há métodos pelos quais ele poderia fazer isso. A jornalista então perguntou se uma dessas estratégias poderia ser o vice-presidente J.D. Vance concorrer a um mandato em 2028, na eleição de 2028, e depois passar o bastão para Donald Trump, e ele respondeu: bom, esse seria um dos métodos, mas há outros também. Foi a resposta de Donald Trump sobre essa estratégia, inclusive bastante não convencional, para dizer o mínimo. Ele também falou que dessa vez ele não está brincando, mas que é muito cedo para falar sobre isso. E lembrando que em janeiro, num comício em Nevada, ele chegou a dizer que seria a maior honra da sua vida servir não uma, mas 2 ou 3 ou 4 vezes. Depois disso, ele desconversou, disse que estava falando sobre servir 2 vezes, mas pelos 4 próximos anos. E depois de algumas semanas também, num evento do mês da história negra na Casa Branca, ele perguntou para o público se ele deveria concorrer mais uma vez. E aí as pessoas ficaram na plateia, falaram mais 4 anos. Então foram algumas dessas vezes que Donald Trump já tinha falado anteriormente sobre isso. O Steve Bannon, que é um estrategista político, que esteve por trás, inclusive, da vitória de Donald Trump em 2016, disse que Trump é elegível, já que essa 22ª emenda, ela não especifica mandatos consecutivos. Era o que você estava falando, Carol. E aí, um republicano do Tennessee, inclusive, já apresentou um projeto de lei para fazer ajustes nessa 22ª emenda à Constituição e permitir que um presidente que cumpra mandatos não consecutivos cumpra um terceiro mandato de 4 anos. E essa redação, inclusive, tem um detalhe importante. Ela prevê que um presidente então poderia, esse projeto de lei, concorrer a um terceiro mandato, mas não de forma consecutiva, o que impediria, por exemplo, o ex-presidente Barack Obama de concorrer, porque eles falariam que seriam mandatos não consecutivos que foram assumidos anteriormente. Então, isso abriria uma brecha para que Donald Trump concorresse a um terceiro mandato, mas não para que Barack Obama, por exemplo, tentasse buscar um terceiro mandato. E
E aí alguns especialistas jurídicos já se manifestaram, falam que é ilegal, que não há possibilidade disso acontecer e também seria um caminho longo a percorrer, porque seria uma mudança na Constituição e essas mudanças na Constituição, elas prevêem que elas precisam de 2/3 de apoio na Câmara dos Representantes, também no Senado e depois precisam passar pela ratificação de 3/4 dos estados americanos, então seria um longo caminho a percorrer. Os republicanos têm a maioria hoje na Câmara, também no Senado, mas é uma maioria frágil, então para conseguir 2/3 dos apoios, mais o apoio de 2/3 dos estados também seria um caminho complexo. E aí, só para finalizar, Carol, o único presidente americano que serviu mais de 2 mandatos foi Franklin Delano Roosevelt, que teve esses 3 mandatos, inclusive, e foi um presidente bastante popular aqui nos Estados Unidos. Então, a ver se Donald Trump, de fato, vai tentar fazer alguma estratégia aí, talvez ou com esse projeto de lei, ou então com essa estratégia que ele mesmo não descartou de J.D. Vance concorrer a uma eleição, a um mandato nas próximas eleições e depois passar o bastão para Donald Trump. Eu volto com você, Carol. E até curioso, né, Priscila, quando a gente observa esse histórico de Donald Trump, como você destaca, durante a campanha presidencial, ele já tinha abordado esse tema, a possibilidade de ele ocupar mais um mandato na Casa Branca, e ele se nega a falar de um sucessor. O próprio J.D. Vance foi muito falado também durante a campanha eleitoral, por conta da idade avançada de Trump também, por conta dessa restrição da Constituição dos Estados Unidos com relação a um terceiro mandato na Casa Branca, e muito se questionava Donald Trump com relação a quem seria esse nome que ele apoiaria para ser o seu sucessor. E J.D. Vance surgia como uma grande possibilidade, grande aposta do Partido Republicano. Em fevereiro deste ano, ele deu uma entrevista à Fox News e esse questionamento, ele voltou. Afinal, J.D. Vance será o seu sucessor? E mesmo naquela oportunidade, Priscila, ele não bateu o martelo com relação ao nome de J.D. Vance. Só disse que sim, olha, ele é muito capaz. Bom, a democracia, né, pressupõe a alternância de poder, né? Então, os países, né, com alternância de poder sempre tem governante querendo ficar mais tempo no poder. No fundo, parece que os políticos da democracia têm uma pitada de inveja dos outros que podem ficar anos e anos, né? Então, por exemplo, existe democracia na Rússia? Lá tem eleição. Só que o Putin já tá... Todo ano ele ganha. Na Venezuela também tem eleição. Se você perguntar pro Maduro, ele vai dizer que tem eleição e que tá tudo certo. Se tu perguntar pro TSE do Maduro, ele disse também que tá tudo certo. Agora, no Brasil, o Lula já vai completar 12 anos. Mas elegeu a sucessora que foi a Dilma. E ficou também mais tantos anos. No final, o mesmo grupo político fica no poder por muitos anos. Aqui no Brasil, o PT ficou 14 anos. Saiu 4, voltou para mais 4. Então são 18 anos. Vão completar 18 anos no poder. Mesmo grupo, o mesmo núcleo político. Mas é uma democracia. Se quisesse a alternância mesmo, teria reeleição. Isso vai mostrando que em algum momento eles vão flexibilizando de uma forma, porque a própria sociedade começa também a ter um pouquinho de inveja das outras nações. Por quê? Se você não consegue implementar as políticas, se o tempo todo você tem um governante, ele trabalha 2 anos, depois de 2 anos ele já está preocupado com a reeleição. Aí ele chega, quem ganhou acaba com o projeto do que estava. Esse cara, se perder, vão tirar os projetos dele e a gente, como sociedade, fica um pouco se questionando o que nós fazemos a cada 4 anos. Porque parece que o tempo todo o Brasil está correndo atrás de projeto político. Porque o cara pode se reeleger ou o cara pode botar um sucessor, pô. Então, é só você ver o movimento no Brasil. Já de cara o Fernando Henrique já colocou a reeleição.
Aí depois vem Lula, reeleito. O único presidente que não foi reeleito foi o Bolsonaro. O Bush lá nos Estados Unidos 2 anos, o Obama 2 anos e o Trump também não foi reeleito. Aí agora o Trump tá no segundo mês e já tá falando de uma reeleição que até então entendíamos como não possível. Resumindo, seja na democracia com eleição a cada 4 anos, seja lá Irã, China, Coreia do Norte, todo mundo quer que o seu grupo fique no poder por um tempão. Uns chamam de democracia, outros chamam de qualquer outra coisa, por aí vai. Vamos. Exatamente, Carol. Isso tem muito a ver com o Donald Trump, com essa personalidade muito autocentrada do presidente. Só para trazer mais uma informação, quando ele terminar o mandato, ele vai ter 82 anos e 7 meses de idade. Então vai ser o presidente mais velho a já ter assumido o mandato nos Estados Unidos, ou terminar o mandato nos Estados Unidos, já que Joe Biden, que era o mais velho antes de Trump, terminou o seu mandato com 82 anos e 2 meses. Portanto, tem essa questão da idade avançada, tem também uma questão, estava vendo algumas das pesquisas de popularidade de Donald Trump, está muito dividida ainda a aprovação de Donald Trump. Ele tem uma leve aprovação maior do que a sua taxa de desaprovação, de cerca de 49% a 48% de desaprovação, dependendo das pesquisas que são mostradas. Mas, para fazer uma mudança como essa, era preciso que fosse um presidente muito popular, porque, de fato, é uma mudança que mexe na Constituição. Inclusive, tem toda uma discussão aqui nos Estados Unidos da quantidade de vezes que os americanos tentaram mudar o processo de eleições, por exemplo, sobre... Bom, antes dela falar isso, que é uma informação interessante, que vai mostrar o quão difícil isso é nos Estados Unidos. Mas dá pra ver que o poder não cansa, né? Porque o Biden tinha 82 anos. O Trump já tem uma idade avançada, 78 anos, e já pensa, vai acabar com 82, pensa em ficar até 86. Caramba, cara. E eu que falei do político, aí você vai ver também no judiciário, a Suprema Corte, os caras ficam 30 anos lá. Vai até 75. No passado era até 70. Aí teve a tal da PEC da Bengala. E aí aumentou para 75. A expulsória. Ou seja, o ministro do STF no Brasil, não só do STF, né? Das outras cortes superiores, o cara ficava até 70 anos. Eles votaram para poder ficar mais. E, pô, o cara vota para trabalhar mais. Então, se o ministro foi indicado com 45 anos, ele podia ficar mais 25 anos, até 70. E ele foi ministro da Justiça por 25 anos. Ministro da Suprema Corte, do STF, por 25 anos. E ainda fizeram uma PEC para ir até 75, ou seja, o cara indicado com 45 anos, e aí você tem exemplos aí, eu não sei a idade certa, mas o Zanin é novo, o Alexandre de Moraes era novo quando foi indicado, em 2018. Novo. Pode ficar até 75 anos. Se bobear daqui um tempo, vão dizer que a expectativa de vida aumentou e eles vão aumentar, fazer uma PEC lá para 80 anos. Então, parece que o poder não cansa, né? Quanto mais velho, você que trabalha aí deve ficar contando fazer 60 anos, 65 anos para se aposentar, para poder cuidar de neto, para poder ficar em casa, já trabalhou a vida toda. Eles não, porra. O cara quer ser presidente com 80 anos. É isso. Quer ser ministro do Supremo Tribunal Federal? 75 anos. Tá novo ainda. É isso. Por que será? Vamos lá. As eleições... Vamos entender agora aqui, né? Que foi o ponto que eu parei no vídeo. Outros momentos que tentaram mudar a Constituição lá nos Estados Unidos para poder mudar essa possibilidade de reeleição. Vamos lá. Na Constituição, inclusive,
tem toda uma discussão aqui nos Estados Unidos da quantidade de vezes que os americanos tentaram mudar o processo de eleições, por exemplo, sobre as eleições que são feitas pelos delegados, né, que é um sistema de eleição diferente, por exemplo, do Brasil, que às vezes acaba priorizando ou acaba trazendo um peso maior para alguns estados do que outros aqui nos Estados Unidos. Muitas tentativas já aconteceram, inúmeras tentativas já aconteceram de tentar mudar esse processo eleitoral dentro da Constituição e não foi possível fazer esse tipo de alteração. Então, uma alteração também para permitir que um presidente concorra a um terceiro mandato seria um caminho muito difícil. Vide o que já aconteceu também com essa tentativa de mudar esse sistema de votação aqui nos Estados Unidos. Tem essa questão de popularidade. Donald Trump está com dificuldades, por exemplo, de implementar medidas que sejam populares, por exemplo, do ponto de vista da economia. Nessa semana vai ter aquele chamado Dia da Libertação, como ele chamou, que é o anúncio dessas tarifas recíprocas. Isso tem feito com que os mercados caiam nos últimos dias, as bolsas caíram. Então, também há uma expectativa muito grande de Donald Trump em relação à economia. Então, Donald Trump tem endereçado as suas propostas, por exemplo, na sua política anti-imigração, que tem uma taxa de aprovação grande aqui dentro da população americana. Porém, do ponto de vista da economia, inclusive a CNN chegou a fazer uma pesquisa na semana passada que mostrou, ou há 2 semanas, que mostrou que há uma desaprovação em termos de economia de Donald Trump. Essas tarifas podem trazer mais inflação. Semana passada saiu um dado de inflação mostrando um aquecimento dos preços por aqui. Então, tudo isso pode também trazer dificuldades ao longo do mandato de Donald Trump e que pode fazer, por mais que ele concorra a um terceiro mandato, que é muito improvável, mas poderia também trazer dificuldades para que ele conseguisse vencer um terceiro mandato. Seria, para que isso acontecesse, precisaria de uma popularidade muito grande. Não é o caso, pelo menos nesse momento, Carol. Pô, o cara tá 2 meses. Se ele não tá popular agora, ele vai estar quando, né? Então, assim, as medidas e as ameaças e as falas do Trump tem que virar realidade, tem que ir na prática, tem que ter efeito prático. Senão, é só uma extensão da campanha política, né? Porque o político, ele fala em campanha, ele fala que vai fazer acontecer quando assumir, aí ele assume, aí as coisas não acontecem. Aí a suspeita, opa, calma aí, a popularidade vai diminuindo. Ninguém sente no bolso a melhora que foi prometida. E aí fica mais difícil fazer qualquer tipo de mudança. Então, vai ter que esperar, né, as promessas acontecerem para saber se ele vai estar forte, né? Mas o momento mais forte é o primeiro ano, né? São os primeiros meses. Mas vamos lá, vamos nessa. É isso. Olha, a gente vai falar mais agora sobre aquelas declarações de Donald Trump. Você deve ter acompanhado durante o final de semana dizendo que vai em busca de um terceiro mandato nos Estados Unidos. Hoje a Constituição americana veda essa possibilidade. Diz que uma pessoa só pode ficar 2 vezes à frente da presidência dos Estados Unidos, mas Donald Trump diz que vai sim buscar um terceiro mandato. Estamos recebendo aqui o professor Gustavo Sampaio, que é professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense. Vai conversar um pouco mais com a gente sobre isso. Professor, em primeiro lugar, muito obrigado pela presença aqui. Boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite a todas e a todos que nos acompanham aqui na Band News. Ô, professor, vê alguma possibilidade de que isso aconteça e algum caminho jurídico que poderia ser seguido pelo presidente americano para conseguir esse terceiro mandato? Pouco provável, Vitor. O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, ele é muito usual na prática discursiva, com um discurso um tanto agressivo, um discurso ousado, um discurso que promete coisas que não se podem cumprir. Em verdade, os Estados Unidos levam a sério as suas instituições constitucionais e da democracia. Durante muito tempo, sob a Constituição de 1787, que é a mesma até hoje, ela só sofreu modificações. Nos Estados Unidos era possível ter mais de 2 mandatos presidenciais, mas quase sempre o presidente só tinha 2 mandatos no máximo. Até que nos anos 30, um bem-sucedido presidente, Franklin Delano Roosevelt, foi eleito e reeleito por 3 vezes, foi, portanto, eleito 4 vezes presidente dos Estados Unidos da América. E numa reação congressual, no ano de 1951, foi editada uma emenda à Constituição norte-americana, a emenda constitucional número 22, que passou a dizer claramente, Vitor, o seguinte: nos Estados Unidos, qualquer pessoa, qualquer americano, só pode ser presidente por até 2 vezes. Isso vigora até hoje. Mas é bom lembrar o seguinte, que uma emenda constitucional, como promete o presidente Trump, pode sim mudar o texto da Constituição. O problema é que por lá
o quórum para aprovação de uma emenda constitucional é de 2/3. E nos Estados Unidos, nós sabemos, há uma divisão clássica entre Partido Republicano e Partido Democrata. Quase sempre eles dividem ao meio a Câmara dos Representantes e o Senado Federal norte-americano, a Senate Chamber, de maneira que raramente o Partido Republicano ou Democrata terá 2/3 para aprovar uma emenda. Então seria inócuo. E nos Estados Unidos, além de se precisar de 2/3 para se aprovar uma emenda, é preciso que essa emenda aprovada se submeta ao sufrágio de 3/4 dos estados dos Estados Unidos da América, referendando, homologando a emenda. Então, tudo isso muito difícil. O presidente Trump chegou a acenar que ele pode convocar uma convenção. A convenção dos estados, e é verdade, isso é possível, mas isso nunca ocorreu. Então, eu acredito que, de uma forma ou de outra, mesmo ele convocando uma convenção estadual para forçar o aprovo de uma modificação do texto constitucional, isso teria que passar pela aprovação de 3/4 dos estados, para que se emendasse a Constituição. Pouco provável isso acontecer, Vitor. Parece mais uma daquelas promessas retóricas do presidente Trump para assegurar, digamos assim, a fidelidade dos seus eleitores.